Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando por aqui só para fazer um comentário de alguns conceitos importantes nessa discussão de filosofia e religião, da relação de filosofia e religião, e que não foi possível, num único vídeo, de a gente trabalhá-los, tá bom? Quais são esses conceitos? Religião, fé e espiritualidade. Então, primeiramente, o que é religião, né? No latim, religião se diz religio. Religio é exatamente o que nós já falamos, novamente, ligar a uma unidade que se perdeu, e essa perda de unidade é explicada por uma narrativa sagrada, em que cada religião constrói, possui a sua narrativa, né? Que passa de geração em geração, às vezes se passa oralmente, em alguns casos tem os livros sagrados, como a Bíblia, como o Alcorão, os Vedas, etc. E essa narrativa sagrada fala dessa perda, dessa situação, né, de perda, desse vínculo com o sagrado, e a religião ela tem essa função, através dos ritos e dos mitos, os mitos aqui entendam a narrativa sagrada, de religarem, né? Isso se encaixa muito bem, né? Essa forma de perceber, de explicar a religião, se encaixa muito bem no caso das religiões reveladas, também conhecidas como religiões do livro, né? Mas nas religiões antigas também, dado o caráter fortemente ritualístico, mas também isso tem a ver com as religiões, poderíamos dizer também, de uma matriz mais panteísta também, ou de uma religião que não tem, dentro da sua narrativa sagrada, essa perspectiva do pecado como uma queda de toda a humanidade. Neste caso, o religare aqui seria exatamente esse encontro consigo mesmo, e neste encontro consigo mesmo, a pessoa se encontra com toda a natureza, com seus centros, e descobre que o desejo, as paixões, o sofrimento, eles estão todos ligados com essas falsas máscaras, né? Com essas máscaras que nós criamos, com esses falsos eus que nós criamos para nos defendermos, para vivermos no mundo. Então, é um religar no sentido de encontrar a sua própria essência, a sua essência com o todo, com o cosmos, com cada cultura fala de um jeito, né? Com o grande espírito, com o Tao, enfim, por aí vai. Então, a religião é exatamente isso. Porém, no cotidiano, né? No cotidiano, a gente usa o termo religião em outros sentidos. A gente usa o termo religião no sentido institucionalizado, né? Aqui, quando eu faço essa definição da religião como religare, ele tem um sentido antropológico, né? Ele abarca qualquer tipo de experiência que a pessoa pode fazer com o sagrado, com aquilo que está no ambiente do divino, daquilo que se acredita que que está para além das forças do mundo no qual nós chamamos de profano, né? Das coisas com as quais nós convivemos no cotidiano e que servem para para a preservação da nossa vida, né? No entanto, a gente poderia falar da religião no sentido de institucionalização, né? Então, o que seria a religião nesse sentido mais de institucionalização? A religião seria exatamente a fé institucionalizada, né? Existe uma narrativa sagrada, existe um conjunto de gestos, objetos, cerimônias, que se propõem repetir uma experiência fundamental e que é transmitida, né, pelas narrativas, né, de geração em geração, pelos livros sagrados, e aquelas pessoas que escutam aderem, né, isso é a fé, existe uma adesão, e nessa adesão, elas compartilham, né, desse mundo e passam a participar desse mundo sagrado,
pela crença nessas narrativas sagradas e também realizando ou participando dos ritos, tá? Então, a religião, nesse sentido mais específico, ele seria a institucionalização da fé, né? Seria a institucionalização da narrativa sagrada, seria a institucionalização dos ritos, um estabelecimento de uma hierarquia, aquelas pessoas que estão, o estabelecimento daquelas pessoas, a instituição daquelas pessoas que podem gerir, digamos assim, né, que podem administrar o sagrado, que podem realizar o rito, são aquelas pessoas que podem, que também são consideradas sagradas, né, esse aqui é o papel sacerdotal. Então, a religião, nesse sentido aqui, específico, ele é a institucionalização. Então, a religião é um conjunto de mitos e ritos, né? Os mitos são as narrativas sagradas, cada religião tem a sua, que estamos falando no sentido lato, e o rito é exatamente, poderíamos traduzir como essa repetição do mito, é um mito atualizado a partir de gestos, objetos, cerimônias, que remetem exatamente a essa narrativa sagrada. E um exemplo que a gente pode dar, né, de rito, né, que atualiza a narrativa sagrada, é, por exemplo, a Santa Ceia. São os mesmos gestos do Cristo, pão, vinho, as mesmas palavras, e aqueles que participam daquela ceia, daquela comunhão, daquela eucaristia, daquela ação de graças, pela sua fé, eles acreditam que ali não é apenas uma representação, eles estão, de fato, vivendo aquela comunhão com o mistério da morte e a ressurreição de Cristo. Então, o mito e a narrativa, ou a narrativa sagrada, como nós estamos denominando aqui, ela não é algo que está no passado, no sentido de estar atrás do tempo. Esse passado aqui é um passado primordial, né? O Mircea Eliade diz que o mito são narrativas fantásticas que remetem a um passado primordial. Passado primordial em filosofia a gente pode chamar também de arquetípico, é um arqué. É aquilo que passa, mas não porque ficou para trás, mas é aquilo que está passando. Então, quando se faz o rito, se entende que aquilo que está sendo narrado, que está sendo gestualizado, né, concretizado nos objetos, ele está acontecendo. Então, ali está acontecendo novamente, nesse exemplo que eu dei, novamente, o mistério da morte e da vida, o mistério da redenção, o mistério da justificação, o mistério do religare, né? O homem que estava perdido, perdeu a sua comunhão com Deus, agora volta por esse acontecimento que se torna presente na vida das pessoas naquele gesto. Um outro exemplo que a gente pode dar de mitos e ritos, no mundo antigo, né? A comunidade de Corinto, ou a cidade, a polis de Corinto, tinha como deusa Afrodite. Então, no templo de Afrodite, quem eram as pessoas consagradas ao serviço sagrado? Quem eram os sacerdotes? Na verdade, eram sacerdotisas, as hieródulas. E dentro do gesto das hieródulas, dos ritos, né, que se tinham, havia o que depois foi chamado, não sei se podemos dizer preconceituosamente, como uma espécie de prostituição sagrada, porque a Afrodite é a deusa da fertilidade. Então, não faria sentido ter um rito que não atualizasse isso. E como o rito é repetição, então essa comunhão, na verdade, ela seria uma comunhão sexual, seria um encontro, nesse sentido que as sacerdotisas, elas fariam esse papel ritualístico da atualização desse gesto da sexualidade humana, né, da procriação humana, né? Então, inclusive, isso é um bom exemplo, porque no mundo judaico-cristão, no nosso mundo cristão, estou falando para um público que boa parte tem influência, faz parte, ou tem influência de alguma forma desses ensinamentos cristãos, a gente sabe que tem lá nas cartas, né, de São Paulo aos Coríntios, a comunidade de Corinto, há uma recomendação que as mulheres cobrirem os cabelos. E a gente pode entender essa recomendação dentro desse contexto, em que as mulheres em Corinto tinham tanta liderança, que elas assumiam o posto de sacerdotisas. E como a comunidade cristã, ela nasce ali
Em contraposição a isso, cobrir os cabelos significaria, então, se diferenciar das hieródulas, né? Bom, então, religião é isso. É essa institucionalização da fé, nesse sentido mais específico, um conjunto de mitos e ritos. Mitos aqui no sentido não de mentiras, mas de narrativas sagradas, não são historiográficas, e os ritos como atualização desse passado, que não é um passado que ficou, mas é um passado primordial, arquetípico, que está presente, né? Então, há uma diferença, né, que a gente poderia fazer nesse sentido, de religião como a institucionalização da fé, a fé como essa adesão, fé vem do grego, pistes, confiança, essa adesão que se tem em relação ao sagrado, né? Fé é uma condição humana, nós, para vivermos em comunidade, para vivermos, né, em sociedade, para viver, porque não existe ninguém fora da sociedade, né, da comunidade, da vida social, ele precisa ter essa confiança, um mínimo de confiança, né? Tem que ter fé, de alguma forma, naquilo que faz, nas instituições, de algum modo, nas relações, enfim, no grupo, na família, enfim. Mas existe um sentido também específico, que é mais ligado à religião, que a gente poderia chamar de fé teológica, que é exatamente esse pacote de dogmas que vem junto à adesão a uma determinada narrativa sagrada, né? E a espiritualidade. A espiritualidade é o modo como a gente se reveste do sagrado, é o modo como a gente faz esse encontro com o sagrado, esse caminho. Então, a religião, ela pressupõe fé e uma espiritualidade, ou espiritualidades, né? Mas nem todo mundo que tem fé tem religião, ou precisa ter religião. Hoje em dia, sobretudo, as pessoas cada vez mais possuem fé, mas estão desligadas da religião, né? Se fizesse uma pesquisa, nós saberíamos disso. A maior parte das pessoas talvez não diga que não tem religião, sobretudo nos países de primeiro mundo, ou em ambientes universitários, por exemplo, mas eles comungam de alguma fé, uma fé, inclusive, que a gente poderia chamar de híbrida, ou uma fé sincrética, porque junta vários elementos de muitas tradições, né? E a espiritualidade, que é exatamente o modo como as pessoas, que os seres humanos, né, criam para se ligar ao sagrado. Então, uma pessoa pode ter espiritualidade, né, que é essa construção de si mesmo, se ligando a exatamente esses valores que não são materiais, e pode não ter religião. Uma pessoa pode ter fé, espiritualidade, não ter religião. Uma pessoa pode ter religião e não ter fé, né? Tem muita gente que usa a religião para explorar as pessoas, ganhar dinheiro, ter status. Então, a pessoa pode ter uma religião e não ter fé. E pode ter uma religião e não ter espiritualidade. Enfim, essas três coisas, elas podem ser distintas. Mas no sentido que nós estamos trabalhando aqui, religião, ela pode abarcar tudo isso, no sentido antropológico, né? Esse conjunto de mitos e ritos que atualizam um passado primordial arquetípico, tá? Espero que essa minha fala possa ajudar a refletir sobre isso. Um bom dicionário de teologia ajuda, um bom dicionário de filosofia também. E, enfim, há muitos livros introdutórios, né? Quem quiser apenas ter uma visão geral, serve, inclusive, o convite à filosofia da Mariana Chauí. E aí a gente continua aí conversando no Classroom. Espero que esse vídeo possa ter contribuído com vocês.